Amém? Então, queridos, eu quero nessa noite dar continuidade à palavra que o pastor Tiago começou semana passada. Ele começou uma palavra falando sobre as parábolas dos talentos, né? E hoje eu quero continuar essa mesma palavra. Ele começou, nós vamos dar seguimento durante alguns domingos sobre esse tema. Se você tem o hábito de anotar, né? Eu gosto de anotar sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de anotar as palavras, porque depois eu as releio e Deus vai falando comigo e eu uso isso para edificar a minha vida. Então, até uma dica aí para você que não anota e quer começar a anotar, uma dica aí para 2022, né? Novos hábitos, amém? E toda parábola, né? Jesus, ele ensinou muito os seus discípulos através de parábolas. Jesus, em várias circunstâncias, em vários momentos, ele trouxe vários tipos de parábolas aos seus discípulos. E entendendo isso, que Jesus veio para ensinar, né, também, uma das coisas maravilhosas que Jesus fez foi trazer ensinamentos ao seu povo. Essas parábolas, elas trazem 3 princípios. Primeiro é o princípio espiritual daquela situação. O segundo, ele trata o coração de Deus. Como assim o coração de Deus? Quem é Deus? Como Deus age? Como Deus pensa? O que Deus espera, né, ao nosso respeito? E o terceiro princípio das parábolas que Jesus trazia para os seus discípulos é revelar o nosso próprio coração, né? Como são as nossas ações, como nós agimos, como nós pensamos, como nós nos comportamos diante daquele ensinamento, diante daquilo que Jesus nos deixou. E sobre essa parábola de hoje que nós vamos ler, né? Daqui a pouquinho eu vou ler com vocês lá em Mateus, que fala justamente sobre a parábola dos talentos. Qual que é o foco principal dessa parábola para que a gente possa entender? O foco principal é o que está nos aproximando de Deus e o que está nos afastando de Deus. Através do princípio espiritual, através do que Deus pensa, né, de como Deus espera de nós e de como nós nos comportamos diante daquela situação, isso nos aproxima de Deus ou isso tem nos afastado de Deus? E eu acredito que semana passada o pastor Tiago falou com vocês também sobre a parábola do filho pródigo. Quem estava aqui semana passada? Foi isso? Ele citou sobre a parábola do filho pródigo e ele falou sobre paternidade também. Porque muitas vezes nós damos muita ênfase ao que o filho fez. Tanto é que o nome da parábola é parábola do filho pródigo. Mas não existe só o lado do filho, também existe o lado do pai. E ali aquela parábola ela traz, né? Ela ensina pra gente que o pai, que aqui no caso a parábola quer representar a presença de Deus nas nossas vidas, a paternidade de Deus nas nossas vidas. O pai é um pai que respeita as nossas decisões. É um pai que respeita as nossas escolhas. E não só isso. É um pai que perdoa, é um pai que acolhe, é um pai que ama, sim ou não? Você que conhece, né, a parábola do filho pródigo. E é exatamente assim que Deus age conosco. Deus, ele respeita todas as nossas decisões, ele respeita todas as nossas escolhas. E obviamente eu acredito que ele não deve concordar com todas as nossas decisões, né? Muitas vezes nem nós mesmos concordamos com as nossas decisões. Quantas vezes a gente toma uma decisão agora, daqui a um tempo a gente para e pensa, nossa, mas por que eu fiz isso? Por que eu fiz essa escolha? Por que eu agi dessa forma? Por que eu agi dessa maneira? Mas Deus, querido, com essa presença paterna, Ele nos respeita, mas ao mesmo tempo Ele nos ama, Ele nos entende, Ele nos acolhe, Ele nos aceita como nós somos. E foi mais ou menos isso que o pastor, né, eu acredito que ele tenha trazido mais ou menos isso para vocês. E hoje, sobre a parábola dos talentos, eu quero abranger várias áreas das nossas vidas. Eu quero falar sobre vários sentidos da nossa vida. Começando, dizendo para você que a palavra talento, se você for ler no dicionário, se você for ver na língua portuguesa, ela tem um significado diferente da parábola dos talentos que está na Bíblia.
Talento, né, na língua portuguesa para nós, ela representa uma virtude, ela representa uma habilidade, representa um dom. Sim ou não? Quando você vê uma pessoa que canta bem, que canta muito, que toca, que faz alguma coisa, você fala o quê? Essa pessoa tem talento, é ou não é? Quando a pessoa ela tem uma habilidade com alguma coisa, né? Ela se destaca em uma habilidade mais do que outras pessoas. A gente geralmente fala que aquela pessoa ela tem talento. Então, nós conhecemos a palavra talento muitas vezes dessa forma. Mas na Bíblia, talento que nessa parábola, o que nós vamos ver, não tem esse mesmo significado. E eu quero ler com vocês, quero começar a ler com vocês, lá no livro de Mateus, capítulo 25. A partir do versículo 14. Mateus 25, 14. Diz assim, Jesus continuou. Deixa eu só mudar a versão da minha Bíblia aqui, só um minuto. Pronto. Diz assim, e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Vamos parar aqui no versículo 15. Aqui ele fala que o Senhor entregou aos seus servos, a cada um aquilo que eles tinham a capacidade, sim ou não? Ele fala que a um ele entregou 5 talentos, a outra ele entregou 2 talentos e a outra ele entregou 1 talento. O que esse talento aqui representa naquela época, naquele momento? Aqui o talento ele não está falando sobre habilidade, virtude, ele não está falando sobre dons, ele está se referindo a questões financeiras. Para quem não sabe, um talento naquela época representava 45 quilos de prata, que representava mais ou menos 1 ano de trabalho. Será que um talento tinha valor ou não? 45 quilos de prata, 1 ano, né, equivalente a 1 ano de trabalho para eles. Então, aquele senhor, ele olhou para cada servo, ele falou o seguinte, a você eu dou a capacidade de cuidar de 5, a você outro eu dou a capacidade de cuidar de 2, e a você outro eu dou a capacidade de cuidar de 1. E ele falou o seguinte, eu estou te dando os talentos, mas cada um de vocês decide o que você vai fazer com eles. Está nas suas mãos. E aí vamos continuar lendo para entender um pouquinho dessa história. Versículo 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente. Fala comigo, imediatamente. Sabe o que essa palavra imediatamente representa aqui? Senso de urgência pelo seu propósito. Esse servo que recebeu os 5 talentos, querido, ele não hesitou em cumprir o propósito pelo qual ele foi designado. A Bíblia fala que ele foi imediatamente. Essa palavra imediatamente, ela representa isso para nós. Ele teve um senso de urgência. Ele falou, não, eu não posso ficar aqui esperando. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou multiplicar esses talentos. E ele imediatamente, ele foi atrás para cumprir o propósito dele. Aí diz, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Então, vamos fazer a matemática. Ele tinha 5. Se ele multiplicou os 5, ele ficou com 10. Todo mundo respondeu junto comigo, né? Eu falei sozinha, mas ele ficou com 10 talentos, sim ou não? O dobro de 5 é quanto, igreja? 10, amém? E aí, continuando. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Então, o que tinha 2 talentos também multiplicou. Também dobrou o valor. Então, o que tinha 2 ficou com 4. E aí, diz, mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. É interessante, querido, porque naquela época não tinha banco. Não tinha
locais apropriados para eles guardarem seu dinheiro, né, suas moedas, aquilo que era valioso. Naquela época era comum eles cavarem, eles escolheram um lugar específico para eles guardarem, né, aquilo que tinha valor. Esse terceiro, ele entendeu o seu propósito de uma maneira completamente diferente. Esse terceiro, ele não entendeu o que o seu Senhor queria. Ele entendeu o seguinte: ele me entregou, ele confiou nas minhas mãos e ele disse mais ou menos assim: faça o que você achar que é certo. E o que ele fez? Ele guardou. Ele deve ter pensado assim: se eu não perder, já está de bom tamanho, né? Eu acho que ele deve ter pensado assim: só o fato de eu não perder esse dinheiro, já estamos no lucro. Só que não era bem isso que ele queria. E aí, num certo momento, se a gente continuar lendo, no versículo 19 diz: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. E eu quero te dizer, querido, que o Senhor sempre volta. Ele sempre volta para prestarmos conta. A palavra de Deus diz, querido, que Jesus é o nosso Senhor, igreja. Vocês estão sem fé hoje? Eu estou aqui, minha missão hoje é aumentar a sua fé, amém? Jesus é o nosso? Isso. E a palavra de Deus diz que ele voltar. E aqui, o Senhor voltou. Jesus estava ensinando seus discípulos, ele falou: um dia eu voltarei. E vocês terão que prestar contas de tudo aquilo que está sobre as suas mãos. E o Senhor sempre volta, querido. E o que hoje Deus confiou em nossas mãos? Qual que é o talento que o Senhor hoje colocou na minha mão e nas suas mãos? É a nossa vida. É a nossa família. São os nossos sonhos. É o nosso propósito. O nosso ministério. É a vida dos nossos filhos. Quais são os talentos? Deixa eu te perguntar, a sua vida tem valor? A sua família tem valor? Seus sonhos têm valor? Esses são os talentos que Deus tem confiado em nossas mãos. E, continuando essa história, eu quero te falar, querido, que existe um dono de todas as coisas. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, não é nosso. E é interessante porque nós, humanamente falando, até mesmo de uma maneira bem egoísta, e eu não sei vocês, eu vou falar por mim, eu realmente, antes de conhecer Cristo, eu era uma pessoa extremamente egoísta. Eu não fui, não vou dizer que eu não fui ensinada, né? Meus pais me ensinaram sim a compartilhar. Mas talvez pela minha história de vida, eu fui uma pessoa que não precisei compartilhar tanto, né? Eu acho que eu já até falei sobre isso algumas vezes. Eu sou a única filha, mulher, e eu sou a mais nova. Eu não tive que dividir nada com os meus irmãos. Diferente do pastor Tiago, são 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Se tiver um cachorro quente, é um cachorro quente para os 6. A roupa do mais velho foi para o do meio, depois foi para o do mais novo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? São vivências diferentes. Mas nós, né, vou falar por mim, eu quando não conhecia Cristo, eu tinha esse entendimento de que a vida era minha. Sabe aquela história de adolescente? A vida é minha, eu faço o que eu quiser. É assim ou não é? Se você fez 18 anos, então aí é que o bicho pega mesmo, né? 18 anos, eu sou dono do meu nariz, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser. Só que não é muito bem assim que funcionam as coisas. Até quando casamos, nós temos que prestar contas. É assim ou não é? Você não sai de casa, você não vai para qualquer lugar sem avisar para uma pessoa onde você vai, o que você vai fazer. E por que nós temos essa tendência a ter posse daquilo que nós temos? Eu quero te falar uma coisa: a sua vida, a partir do momento em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua família, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito, não pertence mais a você, pertence ao seu Senhor. Nós somos apenas servos.
Nós somos servos com os talentos na mão, querido. Jesus, Deus, Ele nos entregou, na verdade, Ele nos emprestou o fôlego de vida. A palavra de Deus diz que quando Deus Ele criou o homem, quando Ele criou Adão, Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Quem decide o dia que nós viemos e o dia que nós fomos é Deus. Só que nós crescemos, nós vivemos aprendendo que nós precisamos fazer as nossas próprias escolhas e, de fato, nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Mas o que eu quero que você entenda, o que eu preciso que você entenda nessa noite, é que a sua vida ela não pertence ao Senhor e que você precisa cuidar dela. Você precisa cuidar de todas as coisas que Deus confiou nas suas mãos como um talento. Deus espera que você seja o servo que multiplicou e não o servo que foi infiel. Vamos continuar lendo esse texto para você entender. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido os 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor fala comigo, confiou. O Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. No versículo 22, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Aqui, querido servo, ele diz assim, o Senhor diz assim para os seus servos: vocês que multiplicaram os talentos, vocês que valorizaram aquilo que eu coloquei nas suas mãos, vocês que multiplicaram aquilo que é valioso, vocês que realmente viveram aquilo que eu confiei nas tuas mãos. Entenda algo, querido. Aqui existe uma relação. A parábola ela começa com um relacionamento de confiança. Nós lemos, eu pedi para você repetir a palavra confiou, porque o servo, ele confiou um talento, o Senhor confiou o talento nas mãos do seu servo. Quando Deus ele entrega uma dádiva, quando Deus ele entrega algo nas suas mãos, porque Deus ele confia em você. Você não tem a família que tem por um acaso, é porque Ele confia em você. Ele sabe que você tem condições. A quantidade de talento que Ele deu para cada servo foi de acordo com as condições. Aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos é porque você tem condições de viver com isso. Faça de todos esses talentos algo bom. E Ele falou para esses 2 servos: vocês foram bons e vocês foram fiéis. Mas ao que guardou o talento, Ele falou: você foi mau e você foi negligente. E a confiança que o Senhor colocou sobre os seus servos gerou nos servos a fidelidade de retribuir ao seu Senhor o dobro daquilo que Ele tinha entregado nas suas mãos. Quando eu e você, querido, cumprimos o que nós precisamos cumprir diante da presença de Deus, você está mostrando para Deus que você é fiel. Quando você dedica o seu tempo a Deus, quando você dedica a sua santidade a Deus, quando você dedica a sua vida, Deus está falando: Senhor, o Senhor confiou em mim. E eu estou sendo fiel a Ti. Quando você dá o seu dízimo, a sua oferta, você está sendo fiel a Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém aí.
E sabe o que é interessante dessa palavra? É que, consequentemente, quando ele fala com seus 2 servos, que multiplicou, ele fala assim, ó: venha e participe da alegria do seu Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Recompensa. Venha, participe da festa. Venha se alegrar comigo, venha se alegrar com o seu Senhor. Existe uma festa te esperando, querido, para você que é fiel a Deus. Existe um lugar de festa te esperando. O Senhor se alegra com a sua presença. O Senhor se alegra com a tua fidelidade, amém? Pastora, mas eu não sirvo a Deus pela recompensa. Glória a Deus, querido, por isso. Mas eu quero te falar, não tem como servir a Deus e não ter recompensa. Não tem como. Se você ora a Deus por um milagre, Ele faz esse milagre na sua vida, é uma recompensa, sim ou não? Por mais que o seu coração não esteja voltado para a recompensa, por mais que o seu coração, a intenção do seu coração não seja recompensa, servir a Deus é recompensador, sim. E você deve se alegrar todas as vezes que Deus te recompensar. O que Deus fez? Ele tirou do injusto e Ele entregou aquele que tinha mais talentos. Porque a palavra de Deus fala que aquele que tem mais ainda lhe será dado. E o que não tem, até o que tem lhe será tirado. É forte isso. Então seja fiel ao teu Deus, querido. Confia no teu Deus em todas as circunstâncias. Não negocie isso, eu posso ouvir um amém? 3 razões pelas quais as nossas vidas pertencem a Deus. 3 razões pelas quais a nossa vida não pertence a nós, pertence a Ele. Primeiro, porque foi Ele que nos criou. Ele é o Criador. Ele é o responsável por você estar aqui hoje. Ele permitiu que você estivesse aqui, que você nascesse, que você vivesse. Segundo motivo, Ele nos mantém vivos. É Ele quem decide se hoje nós vamos estar aqui, se amanhã nós não vamos mais estar. Terceiro motivo, Ele nos comprou com o sangue de Cristo na cruz do Calvário, querido. Foi um alto preço pago pela minha vida e pela sua vida. O que nos dá direito à salvação. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes 12, 7, diz assim: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse versículo está dizendo o seguinte: o nosso corpo, após não estar mais aqui, ele vai voltar para a terra. E o espírito, que foi algo que Deus te emprestou, porque a palavra de Deus diz que o Espírito pertence a Ele. O nosso espírito retornará para Deus. Você consegue compreender que a minha vida e a sua vida não pertencem a nós mesmos? A nossa vida pertence somente a Ele. E eu quero te falar, você está valorizando a vida que Deus te deu? Você está valorizando os talentos que Deus depositou nas suas mãos? Eu quero usar 2 exemplos rápidos, eu já estou quase finalizando com vocês. Eu quero usar o exemplo de Abraão. Abraão é um grande exemplo de que a vida dele estava confiada nas mãos de Deus. Abraão era o servo de Deus, ele era temente a Deus. Ele era fiel a Deus. E Deus confiou a Abraão muitas coisas, muitos talentos. Primeiro Deus virou para Abraão e falou o seguinte: sai da tua terra, sai de toda a tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Deus, Ele confiou em Abraão e Ele deu uma grande missão a Abraão. Ele falou: Abraão, você vai deixar tudo que você tem para trás. Você vai deixar a sua família, né? Você vai deixar tudo aquilo que é importante para você. E eu quero que você só escute a minha voz e vai. O que Abraão fez? Abraão foi. Fala comigo, fidelidade. Deus confia o talento e nós provamos com a nossa fidelidade. Em seguida, Deus dá outro talento. Deus confia outro talento nas mãos de Abraão. O que ele fala para Abraão? Sabe o seu filho Isaac? Seu filho da promessa? O filho que você demorou anos para ter? Pega o seu filho.
leve ele a um monte e sacrifique. O que Abraão fez? Pegou o seu filho, subiu até o Monte Moriá. E ele ia sacrificar o seu filho. Ele não sacrificou porque o anjo do Senhor apareceu e falou: não, Abraão, Deus estava provando seu coração. Mais uma vez, Abraão foi fiel. E fala comigo, houve confiança. Fala com fé, fala, houve confiança. Houve fidelidade. E também houve recompensa. Deus falou para Abraão: Abraão, você terá tantos filhos como as estrelas dos céus, como a areia do mar, da praia. Abraão foi conhecido como pai de multidões. Abraão multiplicou os seus talentos, querido. Outro homem que eu quero te dar um exemplo é José. José do Egito, né? José sonhador. Compartilhou com a sua família, compartilhou com seus irmãos o sonho que Deus tinha dado a ele, o seu coração, de que ele seria um grande homem, de que ele iria governar sobre os homens, e ele foi simplesmente vendido como escravo. No momento em que José estava sendo vendido como escravo, querido, eu acredito que naquele momento foi onde Deus depositou um talento na mão de José e falou assim: olha, José, eu estou confiando um talento nas suas mãos. Veja bem o que você vai fazer com esse talento. José teve todas as desculpas, todas as justificativas possíveis para não confiar em Deus, para não ser fiel a Deus. Ele ficou longe da sua família também. Ele ficou longe de tudo aquilo. Ele foi vendido como escravo, ele ficou preso. Mas mesmo assim ele foi fiel a Deus. José permaneceu fiel mesmo dentro do cárcere, mesmo dentro da prisão ele foi fiel a Deus. E depois veio a recompensa. E é assim, querido. Viver com Jesus é isso, viver com Cristo é isso. E é interessante aqui, né, na vida de José, que assim que José teve um sonho, imediatamente começaram a acontecer coisas ruins com ele. Eu não sei se com você já aconteceu isso, mas quantas pessoas eu já ouvi falando assim: pastor, eu acabei de voltar da revisão e parece que está dando tudo errado na minha vida. Alguém aqui viveu isso? Eu tenho vivido isso? Pastor, parece que só foi aceitar Jesus, só parece que foi eu decidi mudar de vida, parece que só foi eu querer ser uma pessoa melhor, querer mudar a minha vida por completo, que as coisas começaram a dar tudo errado. Deus está provando a tua fidelidade, querido. Deus está entregando um talento nas tuas mãos, Ele está te ensinando a ser fiel. Em breve virá a recompensa. Você precisa crer nisso, amém? Vai vir. Lembra sempre desse versículo: foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Deus vai te promover. Eu não sei aonde você tem sido menor. Nós tivemos agora quinta e sexta a convocação sacerdotal, né, para os pastores, bispos, obreiros, missionários. E gente, que unção maravilhosa. Olha, eu quero dizer para vocês uma coisa. Se preparem para o ano de 2022. De verdade, do fundo do meu coração. A unção que está vindo sobre o ministério está na nossa terra, sobre as nossas vidas, é algo poderoso, é algo grandioso. O bispo Rodovalho falou muito sobre isso, né? E ele falou: olha, vai ser um ano onde Deus vai trazer recompensa, vai ser um ano onde Deus vai derramar uma unção nova sobre as nossas vidas. Eu recebi tanto essa palavra, eu tenho crido tanto nisso. Deus, Ele vai te promover. Se você está comendo migalhas, se você está no lugar onde você não queria estar, se você está com um emprego que você não gostaria de ter, se o seu casamento não está da maneira que você gostaria que estivesse, querido, creia que Deus vai transformar, Deus vai te promover, Deus vai te levar para lugares altos, em nome de Jesus, amém? Creia nisso. E eu queria finalizar com uma historinha, bem rapidinho, meu tempo até já foi, mas eu estou encerrando, de verdade. Eu não sou igual o pastor Tiago, que fala que está terminando, aí prega mais 20 minutos, aí estou terminando mais 20 minutos, não, eu termino, tá, gente? Existe uma historinha de um rei que tinha uma filha e ele estava escolhendo um noivo. Eu não sei se você já ouviu essa história, eu vou contar ela do jeito que eu sei, tá? Talvez não seja a maneira mais certa, mas é da maneira que eu sei. E
existia um rei com sua filha, ele estava escolhendo um noivo para sua filha. E tinha 2 candidatos. E aí o rei, ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu preciso decidir, eu preciso escolher o noivo para minha filha. E eu vou dar um desafio para eles. E aí o desafio era, ele tinha escondido uma caixa, né, como se fosse um tesouro num certo lugar. E ele tinha dado para cada um dos pretendentes, né, um cavalo. Falou, olha, vou te dar esse cavalo aqui, eu quero que vocês cuidem muito bem. São meus cavalos. E a missão de vocês é chegarem até esse lugar, pegarem a caixa e trazerem para mim. Fácil, sim ou não? Uma missão teoricamente simples. E aí tinha um que estava mais afoito do que o outro. Ele estava com expectativa maior, ele estava com aquele coração de eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, eu tenho que casar com a filha do rei, eu tenho que ganhar de qualquer jeito. E o que ele fez? Ele subiu no cavalo, ele correu. E aí, quando ele estava muito perto de chegar no lugar onde ele tinha que pegar a caixa, o cavalo já não estava mais aguentando, o cavalo já estava pedindo arrego, literalmente. E o que aconteceu com o cavalo? O cavalo morreu. E aí, o que ele fez? Ele desceu o cavalo, ele deixou o cavalo para trás, e ele saiu correndo, pegou a caixa, levou a caixa para onde tinha que levar, e ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. E aí ele chegou diante do rei e falou o seguinte, olha, rei, eu consegui. Eu peguei a caixa. E o rei falou assim, cadê o cavalo? E aí ele falou assim, o cavalo não deu conta do recado, o cavalo morreu. Né? Eu esforcei muito o cavalo e não deu muito certo, o cavalo morreu, não resistiu. E ele pegou e falou assim, então você está reprovado. Ele falou assim, mas eu cumpri a missão. Ele falou assim, você cumpriu a missão. Mas eu não queria a caixa foi um pretexto, eu queria saber como você ia tratar o cavalo. Se você não tem condição de cuidar de um cavalo, como é que você vai cuidar da minha filha? E essa historinha é uma historinha que eu acho que tem muito a ver com a parábola dos talentos. Como é que Deus vai entregar algo nas nossas mãos se nós não cuidamos nem do que aquilo que a gente já tem? A gente precisa pensar nisso. Quantas vezes a gente ora e pede para o Senhor um milagre, a gente pede para Deus algo extraordinário, a gente quer que Deus desça dos céus, Deus faça algo mirabolante, mas nós não estamos multiplicando os talentos que estão em nossas mãos. Quantas vezes nós não valorizamos os nossos pais, nós não valorizamos, o trabalho que a gente tem, nós não damos importância a pequenos detalhes da nossa vida, e Deus quer que isso seja importante para nós. Amém? E eu termino com essa frase, quando não entendemos o propósito da vida, nós achamos que somos dono dela e a tratamos de qualquer forma. Nós não somos dono das nossas vidas. Existe um Senhor que é dono das nossas vidas. Posso ouvir um amém? E com isso eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Fique de pé. Eu queria que a gente pudesse orar junto. Para que o Espírito Santo de Deus pudesse nos ensinar a ter esse coração. O coração dos 2 servos que multiplicaram os talentos, que foram realmente fiéis a Deus. Eu queria que você pudesse orar e falar com o teu Deus. Se você tem sido esse servo fiel, fala com ele e fala, Senhor, eu tenho sido esse servo fiel. E eu sei que em breve, Pai, virá recompensa sobre a minha vida. Mas se você sabe que você não tem sido servo fiel, querido, peça perdão a Deus essa noite e fala, Senhor, confia em mim os talentos, porque eu vou multiplicá-los. Você sabe, querido, você se conhece, você sabe a condição da sua vida. Peça para Ele e fala, Senhor, me ensine a multiplicar os talentos que estão sobre as minhas mãos. Me ensine, Senhor Deus, a trazer a minha família para a presença de Deus. Eu quero ser fiel a Ti no pouco, eu quero ser fiel a Ti nos detalhes, eu quero ser fiel a Ti em todas as circunstâncias. Eu não quero negociar os Teus princípios, eu não quero negociar as Tuas palavras. Fala com Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos, Senhor Deus, o nosso coração diante de Ti nessa noite. Deus, que
o Teu Espírito Santo possa realmente falar conosco, Pai querido. Nós queremos, Deus, ser o servo que é fiel a Ti, que multiplica, Pai, os talentos que o Senhor confiou em nossas mãos. Nos ensina, Senhor Deus, a valorizar cada detalhe, Senhor Deus, a valorizar a nossa vida, a valorizar, Deus, a nossa família, a dedicar a Ti, Senhor Deus, o tempo que for necessário. Nos dá, Senhor Deus, essa noite um coração ensinável, um coração realmente de servo, um coração que entende o propósito da vida. Senhor Deus, fala isso para o Senhor, fala, Senhor, a minha vida não pertence mais a mim, a minha vida pertence a Ti. Fala isso para Ele, reafirma isso. Fala, Senhor, a minha vida, a minha família, a minha casa pertence ao Senhor. Eu entrego tudo nas Tuas mãos. Eu entrego tudo para Ti, Senhor, essa noite. Nós Te entregamos, Pai. Nada que nós somos, nada que nós temos pertence a nós mesmos, Senhor Deus. Pertence a Ti. Nós Te entregamos, Pai. Que o Senhor possa achar fidelidade em nós nessa noite. É o que eu Te peço, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Ainda com a mão no seu coração, eu queria que você repetisse comigo e fala, Senhor Jesus, nessa noite eu Te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoe todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê a salvação. Em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Você veio convidado por alguém? Talvez tenha vindo sozinho. Tem alguém? Glória a Deus, seja bem-vinda. Tem mais alguém? Não? Aqui? Do lado, seja bem-vindo também, viu? Aqui também nós temos visitantes, seja muito bem-vinda. Quero dizer para vocês, né, eu sempre falo isso, mas é verdadeiro, é de coração. Né? A Sara Nossa Terra é uma igreja que ora pelas famílias e eu creio que se vocês estão aqui hoje, a resposta de oração, quero que vocês sejam muito bem-vindos à família Sara Nossa Terra. Queria que a igreja recebesse ele com uma grande salva de palmas, amém? Sejam bem-vindos, glória a Deus. Ao final do culto, nós vamos ter alguns líderes ali na lateral. Eu queria que você que trouxe essa pessoa pudesse acompanhar ela lá, para ela receber um livrinho, que é um presentinho da nossa igreja para ela, e para que nós possamos pegar também o pedido de oração, amém? Então não vai embora, assim que acabar, dá um pulinho lá, nós temos o líder lá em cima que vai coletar esses dados, nós vamos te entregar o nosso livrinho, amém? Queridos, amanhã firme e forte, nosso jejum, não negocie, amém? Dias de poder, de milagres. Levante suas mãos, deixa eu te abençoar. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça os deles sobre ti e te traga a paz. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, te guardando, te protegendo. Uma semana maravilhosa, cheia de milagres na sua vida, em nome de Jesus.